Olá, colegas, tudo bem? Como estão? Hoje eu vou falar um pouco a respeito dos tribunais de contas, com foco nas atribuições do Tribunal de Contas da União, especialmente sobre a atuação na fiscalização financeira e orçamentária. Bem, vocês devem estar se perguntando: o que é Tribunal de Contas? Para que ele serve? Mas calma, eu vou tentar esclarecer tudo isso. Pois bem, o Tribunal de Contas é um órgão técnico que tem como função auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização das despesas da administração pública, cujo objetivo é eventualmente reconhecer e apurar irregularidades. Ou seja, o Tribunal de Contas julga as contas dos chefes do poder público, além de realizar a produção de pareceres e inspeções. Simplificadamente, os tribunais de contas, eles são instituições de controle externo, que são responsáveis por supervisionar e fiscalizar a utilização dos recursos públicos. Então, nesse sentido, uma questão muito importante de ser comentada é qual a origem dos tribunais de contas. E este importante órgão de fiscalização teve origem em 1890, a partir da edição do decreto de número 966-A, com o objetivo de controlar a atividade estatal a fim de impedir o cometimento de irregularidades na administração pública. Posteriormente, com o advento da Constituição de 1967, foi denominado de Tribunal de Contas da União, passando a atuar ao lado dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse sentido, de acordo com o artigo 71 da Constituição de 1988, o Tribunal de Contas possui basicamente duas funções: a de fiscalização e a de jurisdição, pois tem o poder de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, inclusive das sociedades de economia mista e empresas públicas. Então vejam, o Tribunal de Contas não julga os agentes públicos, mas sim as contas desses agentes públicos. E nesse sentido, é importante mencionar que, além do Tribunal de Contas da União, nós temos ainda os Tribunais de Contas dos Estados e dos municípios. E essa previsão ela é encontrada no artigo 75 da Constituição Federal de 1988. Então, relativamente aos municípios, é importante frisar que apenas 2 municípios possuem tribunais próprios, que são o município do Rio de Janeiro e o de São Paulo. E isso ocorre porque a Constituição Federal de 1988 proíbe a criação de novos tribunais de contas municipais, conforme previsão no artigo 31, parágrafo 4º. E os tribunais de contas dos estados, eles estão presentes em todos os 27 estados e atuam fiscalizando os gastos feitos pelos governos estadual e municipais. Então, nessa perspectiva, a fiscalização financeira e orçamentária exercida pelo Tribunal de Contas tem como objetivo primordial evitar desperdícios e a dilapidação do patrimônio público, sendo realizada de modo a não paralisar as operações da execução orçamentária, para não prejudicar as finanças públicas e a vida do Estado. Ou seja, essa fiscalização ela é feita de forma que não prejudique o andamento da administração pública, a bem da sociedade, por óbvio. Então, nesse sentido, a fiscalização e controle orçamentário tem como objetivo principal coibir abusos do poder público com relação ao dinheiro público,
e a sua destinação com responsabilidade. De acordo com o artigo 70 da Constituição Federal, essa fiscalização ela é exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo controle interno de cada poder, com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade e da economicidade. E isso ocorre em âmbito contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, e ainda nas esferas federal, estadual e municipal. Bem, a fiscalização financeira ela ocorre através da verificação de entrada e saída de dinheiro dos cofres públicos. Já a fiscalização orçamentária e patrimonial, elas tendem a verificar a correta execução do orçamento, assim como as alterações patrimoniais. Por sua vez, a fiscalização operacional, ela tende a verificar os procedimentos de arrecadação e liberação das verbas públicas. E ainda na fiscalização da legalidade, as despesas públicas elas devem observar as normas previstas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como nas constituições estaduais, no caso dos estados, e nas leis orgânicas, no caso dos municípios. E aqui vale um parênteses, porque as leis orgânicas, para quem não entende muito do assunto, é como se fossem as constituições dos municípios. Então, cada município tem a sua lei orgânica própria e eles têm que seguir os ditames contidos nela, tá? Então, o agente público, ele deve atentar sempre aos mandamentos legais para a realização de qualquer despesa pública. E deve ainda observar todos os limites e as autorizações previstas na lei orçamentária, a fim de que a sua execução seja a mais transparente possível, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. E aqui também vale um parênteses, porque a lei orçamentária, ela é uma lei anual, tá? Então, para cada exercício financeiro, para cada ano financeiro, vai ser editada uma lei orçamentária. E com base que é uma das peças orçamentárias, e ela vai ser elaborada com base no plano plurianual do município e ainda com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é mais conhecida por LDO. Então, os agentes públicos dos municípios, eles devem atentar ainda a essas 3 peças orçamentárias de extrema importância para a execução financeira e orçamentária do seu município. Ademais, todas as despesas, elas deverão atender às necessidades públicas, a fim de evitar os desperdícios, além de obedecer aos princípios da economicidade, ao primar pelo atendimento do objetivo da despesa, com o menor custo possível. Por fim, com relação ao controle interno, pode-se dizer que consiste em um sistema integrado dos 3 poderes, com o objetivo de apoiar o controle externo na fiscalização dos gastos públicos. Então, nesse sentido, sempre que os integrantes do controle interno tomarem conhecimento de irregularidades na gestão orçamentária, eles devem imediatamente comunicar ao Tribunal de Contas da União ou dos Estados, e aí a depender da esfera, sob pena de responsabilidade solidária por omissão. Então, o que acontece? Cada município, ele é fiscalizado pelo controle externo, que é o Tribunal de Contas do Estado, tá? E também existe a fiscalização interna em cada município, que é
o controle interno, que é exercido por servidores de carreira, e eles devem fazer essa fiscalização de forma mais direta. Basicamente, diariamente a fiscalização deve ser feita. Então, eles devem tanto apontar irregularidades como prevenir as irregularidades dentro do seu município. Então, com base no que foi exposto, nós podemos perceber a importância da fiscalização orçamentária e financeira exercida pelos órgãos de controle, tanto interno quanto externo. É extremamente importante essa fiscalização porque ela coíbe gastos exacerbados do município, do estado, da União, evita que os agentes públicos infrinjam a legislação, ou pelo menos tenta evitar, né? Faz o melhor possível para que para que esses gastos sejam realizados da melhor forma possível e dentro da legalidade. Bem, eu acho que eu consegui explicar um pouquinho a respeito dos tribunais de contas. Eu acho que eu consegui passar também que eles são um órgão extremamente importante. Então era isso. Meu muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e grande abraço a todos.